A ditadura militar do Uruguai. A ditadura militar do Uruguai foi um período autoritário que durou de 1973 a 1985, durante o qual o país viveu sob um regime militar. Este período faz parte de um contexto mais amplo de ditaduras militares na América Latina, especialmente no Cone do Sul, como parte da Guerra Fria e do combate ao comunismo, muitas vezes apoiado pelos Estados Unidos por meio de operações como a Operação Condor. Contexto histórico. Antes da ditadura, o Uruguai era conhecido por ser uma das democracias mais estáveis da América Latina, com uma longa tradição de estado de bem-estar social. No entanto, durante as décadas de 1950 e 1960, o país entrou em uma grave crise econômica, com aumento da inflação, desemprego e queda do padrão de vida da população. Esse cenário de instabilidade social e econômica foi agravado pelo surgimento de movimentos guerrilheiros de esquerda, como o Movimento de Libertação Nacional Tupamaros, que adotou táticas de guerrilha urbana e desafiou diretamente o governo. Golpe de Estado de 1973. O golpe militar no Uruguai ocorreu em 27 de junho de 1973. O presidente civil eleito João Maria Bordaberry dissolveu o parlamento com apoio das Forças Armadas sob a justificativa de combater o movimento guerrilheiro e estabilizar o país. Bordaberry permaneceu como figura simbólica no poder, mas, na prática, o governo passou a ser controlado pelos militares. A Constituição foi suspensa, partidos políticos foram proibidos, a liberdade de imprensa e de expressão foram drasticamente limitadas e muitos direitos civis foram suprimidos. Repreensão. Durante a ditadura, o governo militar impôs uma repressão brutal contra qualquer oposição política. Práticas de tortura, desaparecimentos forçados e prisões arbitrárias foram comuns. A inteligência militar e a Polícia Nacional foram encarregados de eliminar a dissidência, sendo as principais vítimas os guerrilheiros tupamaros, sindicalistas, estudantes e outros grupos de esquerda. Estima-se que mais de 6 mil uruguaios foram presos e torturados durante o regime, e muitos outros foram forçados ao exílio. Operação Condor. O regime militar uruguaio participou ativamente da Operação Condor, um plano coordenado de repreensão entre as ditaduras do Cone Sul, Brasil, Argentina, Chile, Paraguai e Bolívia, para eliminar opositores políticos. Esta operação foi responsável por muitos dos desaparecimentos forçados e assassinatos de cidadãos uruguaios, dentro e fora do país. Economia e sociedade. A ditadura militar no Uruguai tentou implementar políticas neoliberais para resolver a crise econômica, abrindo mercado para o capital estrangeiro e reduzindo os gastos sociais. No entanto, essas medidas resultaram em um aumento da desigualdade social, maior concentração de riqueza e enfraquecimento das classes trabalhadoras. A censura atingiu também a cultura e a educação. Livros considerados subversivos foram proibidos e a universidade pública foi purgada de professores e alunos que se opunham ao regime. Declínio e transição para a democracia. A ditadura começou a enfraquecer no início da década de 1980, em grande parte devido à crescente pressão popular e internacional para uma transição democrática. A crise econômica se agravou e a legitimidade dos militares começou a ser questionada. Em 1980, o regime tentou legitimar-se com uma proposta de reforma constitucional que foi rejeitada por meio de um plebiscito, o que foi visto como sinal de que a ditadura estava perdendo o apoio popular. As negociações para o retorno à democracia começaram em 1984 e, em novembro daquele ano, foram realizadas eleições livres. O Partido Colorado de Jura Maria Songanetti venceu as eleições e, em 1º de março de 1985, Songanetti assumiu a presidência, marcando o fim oficial da ditadura. Pós-ditadura e consequências.
A transição para a democracia no Uruguai foi relativamente pacífica, mas deixou questões difíceis, especialmente no que se refere aos crimes cometidos durante o regime militar. Em 1986, foi aprovada a Lei Conducidade, que garantiu anistia aos militares envolvidos em violações de direitos humanos, o que gerou protestos e debates na sociedade uruguaia. Nos anos seguintes, diversas tentativas de revogar a lei de anistia foram feitas, e houve uma crescente pressão para investigar e punir os responsáveis pelos crimes da ditadura. Em 2011, a lei da conducidade foi finalmente declarada inconstitucional, permitindo que casos de abuso de direitos humanos fossem reabertos. Conclusão: a ditadura militar do Uruguai foi um período sombrio na história do país, marcado por repressão política, violações de direitos humanos e uma crise econômica persistente. Embora a transição para a democracia tenha ocorrido de forma relativamente pacífica, as feridas da ditadura ainda são sentidas na sociedade uruguaia, especialmente em relação à memória e à justiça para as vítimas do regime. Esse período não só teve um impacto duradouro na política e na economia do Uruguai, mas também moldou sua identidade, fortalecendo o compromisso do país com a defesa da democracia e dos direitos humanos.